Sejam muito bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer uma revisão de véspera sobre inquérito policial. Serão mais de 130 dicas sobre inquérito policial. Vamos lá. 1. O Estado, ao tomar conhecimento de uma infração penal, no uso do seu jus puniendi, dá início à persecução penal. 2. Persecução penal é o conjunto de atividades levadas adiante pelo Estado, objetivando a aplicação da norma penal ao infrator da lei. 3. A persecução penal é composta por uma fase preliminar, investigatória, e por uma fase judicial. O inquérito policial figura como principal instrumento investigatório, não é o único. Existe a Comissão Parlamentar de Inquérito ou o termo circunstanciado de ocorrência. Conceito de inquérito policial. 5. Inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório para o oferecimento da denúncia, que tem como objetivo a reunião dos elementos de convicção que habilitem o órgão de acusação para a propositura da ação penal pública ou privada. 6. Inquérito policial não é processo, pois não há contraditório. 7. Natureza jurídica do inquérito policial. O inquérito policial tem natureza inquisitiva, pois decorre da reunião em uma mesma pessoa das funções de iniciar, presidir e decidir o procedimento, que é o delegado de polícia. 8. A investigação de pessoa em inquérito policial não pode agravar a pena base. Súmula 444 do STJ. 9. Funções do inquérito policial. O inquérito policial possui duas funções. A primeira é de preservação e a segunda é de preparação. Preservação, por quê? A instauração do inquérito policial pode evitar a instauração de um processo penal temerário ou injusto, evitando custos desnecessários para o Estado. Preparação, função de preparação. O inquérito policial fornece elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Objetivos do inquérito policial. O inquérito policial tem por objetivo identificar fontes de prova e coletar elementos informativos sobre a autoria e materialidade da infração penal. Fontes de prova são todas as pessoas ou coisas que têm algum conhecimento sobre o fato delituoso, são anteriores ao processo e têm sua existência independentemente do próprio processo. É tudo que está fora dos autos e tem algum conhecimento sobre o fato delituoso. 14. Elementos informativos não se confundem com o conceito de provas. Prova é aquilo que é produzido em contraditório judicial. Elementos informativos são colhidos na investigação. Exceção, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas são elementos colhidos na investigação e que têm natureza ou que podem ter natureza jurídica de prova. 16. O fato de o advogado assistir o investigado na fase do inquérito policial não retira a característica de ser elemento informativo. 17. O juiz não deve atuar de ofício na fase investigatória, sob pena de violação ao sistema acusatório e do princípio da imparcialidade. 18. Os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal subsequente. 18. 19. Não há nulidade na ação penal instaurada e apurada pela Polícia Federal quando deveria ter sido conduzida na realidade pela Polícia Civil. 20. A suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa de que serve o Ministério Público para o início da ação penal. 21. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa
quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 22. Características do inquérito policial. O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter investigatório, preparatório e informativo. O inquérito policial é obrigatório. O inquérito policial é indispensável para a autoridade policial. O inquérito policial é dispensável. O inquérito policial é escrito. O inquérito policial é sigiloso. O inquérito policial é oficioso, de ofício. O inquérito policial tem a característica da oficialidade, é oficial. Os órgãos estatais é que conduzem o inquérito policial. O inquérito policial é discricionário. O inquérito policial é temporário e o inquérito policial é unidirecional ao Ministério Público. 23. Preparatório e informativo, porque busca apurar indícios de autoria e materialidade para a propositura da ação penal. 24. O inquérito policial é obrigatório porque sempre que tomar conhecimento da ocorrência de infração penal que caiba a ação penal pública incondicionada, deverá instaurar o inquérito. A Polícia Civil do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo atuam no sentido da doutrina moderna, de modo que os delegados de polícia deixam de lavrar o APF, o auto de prisão em flagrante, quando há manifesta causa de excludente da tipicidade formal ou material, ilicitude ou culpabilidade. Atenção. 25. O inquérito policial é indisponível, porque está relacionada com a impossibilidade de o delegado de polícia poder arquivá-lo nos moldes do artigo 17 do Código de Processo Penal. Eventual arquivamento será promovido pelo Ministério Público e deferido pelo juízo. 26. O pacote anticrime alterou a sistemática de arquivamento do inquérito policial, transferindo toda a atribuição para o Ministério Público. No entanto, o dispositivo está com eficácia suspensa. O inquérito policial é dispensável. Para a persecução penal, o inquérito é uma peça meramente informativa, que tem a finalidade de colher elementos de informação quanto à infração penal e sua autoria. Caso o titular da ação penal disponha desse substrato mínimo necessário para o oferecimento da peça acusatória, o inquérito será dispensável. 28. É possível o oferecimento de ação penal com base em provas colhidas no âmbito de inquérito civil, conduzido por membro do Ministério Público. O inquérito policial é escrito. Todas as peças do inquérito policial serão um só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade. O inquérito policial é sigiloso. Em regra, o inquérito policial deve ser conduzido de maneira sigilosa, até mesmo para se garantir a eficácia das investigações. O sigilo do inquérito policial é um sigilo em regra externo, ou seja, não é possível opor sigilo às partes, como defensor, membro do Ministério Público ou ao juiz. É direito do advogado ter acesso aos autos já documentados e desde que não frustre de diligência em andamento. 31. Funções do sigilo no inquérito policial. O sigilo tem a função utilitarista e a função garantista. Sigilo utilitarista, por quê? É útil para assegurar a eficácia das investigações. Garantista, para garantir os direitos do investigado, evitar a exposição midiática. Tem a ver com o princípio da presunção de inocência. 34. O Estatuto da OAB prevê que, em regra, o advogado não precisa de procuração para acessar os autos. 35. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos. 36. A negativa de acesso ao investigado a peças que digam respeito a dados sigilosos de terceiros,
que não possuem relação com seu direito de defesa não ofende a súmula vinculante 14. 37. Na investigação preliminar, inquérito policial, a participação do advogado não torna obrigatória, apenas facultativa. 38. Na hipótese de o advogado querer acompanhar seu cliente, o delegado de polícia não poderá obstar sua participação. 39. Caso seja injustificadamente negado ao defensor do investigado o acesso ao inquérito policial, poderá reivindicar algumas medidas judiciais. A. Reclamação ao STF por ter descumprido a súmula vinculante. B. Mandado de segurança, porque o advogado tem direito líquido e certo de ter acesso aos autos. C. Habeas corpus, porque o acusado pode ser privado do seu direito de locomoção. 40. Em alguns crimes que tramitam em segredo de justiça, somente o advogado do investigado pode ter acesso. A. Crimes contra a dignidade sexual. B. Crimes praticados por organização criminosa. 41. Não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial. Não haverá nulidade dos atos processuais caso essa intimação não ocorra. 42. Não existe a ampla defesa e contraditório em sede de inquérito policial. 43. O inquérito policial tem a característica da oficiosidade. Diz que, ao tomar conhecimento do crime, a autoridade policial age de ofício, independentemente de provocação. 44. O delegado só pode atuar de ofício em crimes cuja ação penal seja pública incondicionada. 45. Caso a ação penal condicionada à representação ou de iniciativa privada, deve aguardar a referida representação para deflagrar o procedimento administrativo. 46. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. 47. É possível deflagrar investigação criminal com base em matéria jornalística. 48. A presidência de investigação criminal não é privativa da polícia judiciária. 49. A presidência do inquérito policial é privativa da autoridade policial, delegado de polícia. 50. Característica da oficialidade. Somente os órgãos estatais podem presidir, conduzir o inquérito policial. 51. Procedimento discricionário. Significa que durante o inquérito policial, o delegado de polícia tem liberdade de atuação dentro dos parâmetros legais. 52. A discricionariedade não é de caráter absoluto, de modo que existem diligências que são de realização obrigatória. 53. O delegado de polícia só pode indeferir requerimentos quando se tratar de diligências impertinentes e ou protelatórias. 54. Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito é imprescindível. 55. O inquérito policial é temporário, ou seja, tem prazo para finalizar. 56. Doutrina moderna defende que a garantia da razoável duração do processo também se aplica ao inquérito policial, evitando-se com isso inquéritos eternos. 57. Prazos para concluir o inquérito policial. Em regra, se o indiciado estiver preso, são 10 dias, que pode ser prorrogado por mais 15 dias. Ou, se o indiciado estiver solto, o inquérito policial precisa terminar em 30 dias. 58. Prazos para a conclusão do inquérito policial na Polícia Federal. A. Indiciado preso, 15 dias. B. Indiciado solto, 30 dias. 59. Prazos para a conclusão do inquérito policial em crimes contra a economia popular.
indiciado preso 10 dias, indiciado solto 10 dias também. 60. Prazo para a conclusão do inquérito policial na lei de drogas. Indiciado preso 30 dias, que pode ser prorrogáveis por mais 30 dias. Indiciado solto 90 dias, que pode ser prorrogado por também outros 90 dias. 61. O pacote anticrime trouxe a possibilidade de o juiz das garantias prorrogar o inquérito policial na hipótese de investigado preso, o que não era permitido pela doutrina majoritária. 62. Após o transcurso do prazo de 25 dias, 10, preso mais 15 da prorrogação, se não houver conclusão das investigações, a prisão será imediatamente relaxada. 63. O inquérito policial é unidirecional. Ao finalizar os autos do inquérito policial, devem ser direcionados ao Ministério Público, pois ele é o titular da ação penal. A. Enviar os autos do inquérito policial ao juiz, conforme preconiza o Código de Processo Penal, segundo a doutrina majoritária, violaria o sistema acusatório e a imparcialidade do juiz. Início do inquérito policial. 64. Pode ser de ofício, nos casos de ação penal pública, por meio de uma portaria, por meio de um auto de prisão em flagrante ou por meio de um termo circunstanciado, no caso de infrações de menor potencial ofensivo. O inquérito policial também pode ser iniciado por meio de requisição do juiz, do MP ou do ofendido, nas ações penais privadas ou nas ações subsidiárias da pública. O inquérito policial também pode ser iniciado por meio de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo nas ações penais públicas condicionadas. 65. Não é possível a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, dada a ausência de elementos idôneos sobre a existência de infração penal. 66. Não é possível decretar medida de busca e apreensão com base unicamente em denúncia anônima. 67. Não é possível decretar interceptação telefônica com base unicamente em denúncia anônima. 68. Diante de uma notícia anônima, o delegado de polícia deve instaurar uma VPI, verificação da procedência da informação, previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e, procedente à informação, instaurar o devido inquérito policial. 69. VPI é instrumento investigativo simplificado para verificar a verossimilhança da notícia crimes e a viabilidade da investigação, e servir de impeditivo de instauração de inquéritos policiais infundados. 70. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e a autoridade policial, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. 71. Se procedente a informação, deve o delegado de polícia instaurar o inquérito policial imediatamente, desde que o crime seja de ação penal pública incondicionada. 72. Na VPI, basta uma ordem da autoridade policial para que algum policial, agente ou investigador, faça o levantamento de vida pregressa do noticiado anonimamente, local do suposto crime, e ao final da diligência confecciona um relatório policial opinando sobre o fato. Inquérito policial e crimes contra a ordem tributária. 73. Enquanto não encerrada na instância fiscal, o respectivo processo administrativo não se mostraria possível a instauração da persecução penal nos delitos contra a ordem tributária, tipificados no artigo 1º da Lei 8137 de 90. A razão é que o procedimento fiscal constitui o crédito tributário
Logo, enquanto não concluído, há atipicidade penal. 74. Se além dos crimes contra a ordem tributária houver delitos subjacentes na investigação, nada obsta à instauração do inquérito policial, ainda que seja crime contra a ordem tributária. Jurisprudências. A condução coercitiva para fins de identificação datiloscópica em face de recusa imotivada do indiciado não constitui constrangimento ilegal. 76. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 77. Não é possível a condução coercitiva por parte do investigado para interrogatório. 78. O STF declarou que a expressão para interrogatório, prevista no artigo 260 do Código de Processo Penal, não foi recepcionada pela Constituição Federal. 79. A Lei de Abuso de Autoridade, em seu artigo 10, tipificou o crime de abuso de autoridade para quem conduzir coercitivamente tanto o investigado quanto a testemunha. Indiciamento. 80. Indiciamento é o ato formal de atribuição exclusiva da autoridade de polícia judiciária que, ao longo da investigação, forma o seu livre convencimento no sentido de que há indícios suficientes de que um suspeito tenha praticado determinado crime. 81. O indiciamento deve ser necessariamente fundamentado em despacho. 82. No indiciamento, deve ser apontado pelo delegado a autoria, materialidade e circunstâncias fáticas do fato criminoso. 83. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Como é o presidente do inquérito policial, obviamente, é ele a autoridade com atribuição para o indiciamento. O magistrado não pode requisitar o indiciamento em investigação criminal. Isso porque o indiciamento constitui atribuição exclusiva da autoridade policial. 85. Via de regra, qualquer pessoa pode ser indiciada. 86. Algumas autoridades não podem ser indiciadas, como, por exemplo, membros do Ministério Público e membros da magistratura. 86. 87. Caso o indiciado não seja condenado ou o inquérito policial seja arquivado, o ato de indiciamento deve ser cancelado, com o escopo de assegurar a presunção de inocência e o princípio da dignidade da pessoa humana. 88. O desindiciamento pode ser feito, não apenas pelo delegado, mas também pelo Poder Judiciário, uma vez verificada a ilegalidade daquele indiciamento. 89. O momento adequado para o ato de indiciamento ocorre quando a autoridade policial reúne os elementos de convicção que indicam a autoria e materialidade do crime investigado. 90. O indiciamento pode ser feito no início do inquérito policial, nas hipóteses de flagrante delito, em que o indiciamento é automático, pode ser feito durante as investigações ou ainda ao final, dentro do relatório expedido pelo delegado de polícia. 91. Crimes de menor potencial ofensivo e indiciamento. Não é adequado o ato do indiciamento nesses crimes, haja vista que nem pode haver processo por força da transação penal, quiçá o indiciamento. Espécies de indiciamento. 92. O indiciamento pode ser um indiciamento material, formal, coercitivo, direto, indireto ou complexo. Indiciamento material. A fundamentação do ato do indiciamento é a análise técnica jurídica. Indiciamento formal. É constituído por peças essenciais para formar a convicção da autoridade para o indiciamento material.
Indiciamento coercitivo é aquele decorrente do auto de prisão em flagrante, uma vez que os pressupostos do indiciamento são quase os mesmos da lavratura do auto de prisão em flagrante. Quem é preso em flagrante, inevitavelmente, está indiciado. 96. Indiciamento direto é aquele realizado quando o investigado é encontrado e está presente. 97. Indiciamento indireto é aquele realizado quando o investigado não é encontrado, estando em local incerto e não sabido. 98. Indiciamento complexo. Trata-se de procedimento adotado em situações em que o investigado dispõe de foro por prerrogativa de função. 99. Efeito prodrômico do indiciamento. O efeito preliminar do ato administrativo, efeito indireto, é que a representação pelo indiciamento de alguém com foro por prerrogativa de função faz surgir o dever da autoridade judicial se manifestar para que o ato se aperfeiçoe. Arquivamento do inquérito policial. 100. A nova sistemática do arquivamento do inquérito policial foi suspensa por decisão do STF. Sendo assim, vamos manter os comentários da sistemática atual e faremos as anotações pertinentes à mudança. 101. O arquivamento é um ato subjetivamente complexo, que envolve prévio requerimento formulado pelo órgão do Ministério Público e posterior decisão da autoridade judiciária. 102. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. 103. O Código de Processo Penal não trata as hipóteses de arquivamento. Se aplica, por analogia, o tratamento da rejeição da denúncia ou queixa e da absolvição sumária. 104. Certidão de óbito falsa. Caso o juiz extinga a punibilidade com essa certidão de óbito falsa, de acordo com o STF, como a decisão se baseou em um ato inexistente, não será considerada válida, podendo então o indivíduo ser processado novamente. 105. Grande parte dos arquivamentos ocorre quando as investigações não alcançam em autoria e materialidade, não avançam em autoria e materialidade. E aí o MP promove o arquivamento com o juízo. 106. Após a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, poderá o Ministério Público decidir sobre o seu desarquivamento, não mais cabendo ao juiz. 107. O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando, mesmo esgotados prazos para a conclusão das diligências, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade. Arquivamento implícito. 108. É a situação na qual o promotor deixa de incluir na denúncia algum fato investigado, arquivamento implícito objetivo, ou deixa de incluir algum dos indiciados, que é o arquivamento implícito subjetivo, sem justificação ou expressa manifestação desse procedimento. 109. A jurisprudência não admite o arquivamento implícito, porque a simples omissão não implica arquivamento, e o pedido de arquivamento deve ser fundamentado. Arquivamento indireto. Ocorre quando o magistrado não concorda com o pedido de declinação de atribuição formulado pelo órgão ministerial. 111. O juiz recebe a manifestação como se fosse um pedido de arquivamento e aplica por analogia o artigo 28 do CPP, leia-se, homologa ou não, e, caso não homologue, remete os autos ao PGJ.